Boa tarde, boa tarde. Vamos lá, então, para mais uma das nossas lives, das nossas aulas sobre emoções. Tema da nossa série de lives aí, saudavelmente, como que as nossas emoções impactam na nossa saúde física. Então, eu venho falando com vocês aí sobre as emoções, que as emoções produzem, quais os tipos de química que as emoções produzem no nosso organismo. Então, cada emoção tem uma química, um hormônio que ela produz e que nos coloca em um estado mais de alerta, um estado mais de alegria, mais de euforia, um estado de atenção, de luta e fuga, né? Então, cada emoção traz consigo seus próprios sentimentos e seus próprios hormônios, sua própria química, e isso impacta profundamente na nossa saúde física. Então, as primeiras lives eu trouxe para vocês as emoções, quais são as emoções, que tipo de química que elas produzem, o que nós podemos fazer para começar a ter um gerenciamento sobre as emoções que trazem sentimentos tóxicos no nosso organismo, e também nós começamos a olhar sobre nossas memórias. Que são as nossas memórias, as nossas memórias emocionais e as memórias que fazem com que nós tenhamos certos tipos de reação diante de um fato, de um acontecimento. Então, essas memórias acabam gerando as emoções e os sentimentos, né? Nós também já falamos sobre diferença entre emoção, sobre diferença entre sentimentos, como que a gente pode gerenciar tudo isso. E é basicamente o que eu trabalho dentro da minha mentoria com mulheres, né, com empresárias, com empreendedoras. Então, nós olhamos para as emoções, como que nós vamos gerenciar essas emoções, como que nós vamos ressignificar esses sentimentos e essas crenças que estão bloqueando você de ter uma vida mais próspera, uma vida mais abundante. É sobre isso que nós falamos em todas essas lives aí, e é sobre isso que eu falo, é isso que eu trabalho com você que é mulher, que é empresária, que é empreendedora, durante 6 meses. É isso mesmo, a minha mentoria dura 6 meses, acompanhando vocês aí para ajudar nessa reprogramação e ressignificação. Lembra que é, crenças, né? Crenças, inteligência emocional e sentimentos tóxicos, eles são duas coisas opostas. Estão completamente em lados opostos. Então, quanto mais sentimento, quanto mais inteligência emocional eu tenho, menos sentimentos tóxicos eu tenho. Quanto mais sentimentos tóxicos no meu dia a dia, na minha vida, menos inteligência emocional eu tenho. Então, quando eu começo a trabalhar e gerenciar as minhas emoções. Quando eu aprendo, nós vamos aprofundar um pouquinho, aprofundar não, nós vamos entender um pouquinho mais sobre a teoria geral das memórias, mas com uma visão da ciência em cima dela, da neurociência. Hoje eu vou trazer para vocês, na semana passada, na live passada, eu já trouxe aqui para vocês um pouco da visão do professor doutor Adriano Machado, que é um estudioso, cientista, ele é um biólogo, e por ser biólogo e professor, ele foi entender como que funciona o aprendizado na nossa mente, né? Como que funciona o aprendizado. E aí ele fala dentro desse estudo dele sobre as nossas memórias. Porque para a gente poder aprender, nós precisamos reter o conhecimento. Como que o meu cérebro retém o conhecimento? Como que fica armazenado esse conhecimento e essas memórias? Então, nós vamos entender a ligação, a relação entre a teoria geral das memórias, que nós falamos no coaching, e a teoria das memórias trazidas pela neurociência através do professor Adriano Machado, ok? E aí, como que é o aprendizado, como que funciona o aprendizado das nossas emoções? E isso tem a ver com memórias. Nós falamos das memórias emocionais, isso tem a ver com a nossa memória, com o nosso aprendizado. Então, a gente vai entender um pouquinho mais. A live de hoje vai ser um pouquinho mais curta que as outras, mas vai ser uma live que vai trazer mais clareza para você sobre como que a ciência olha para essa questão do aprendizado emocional, das memórias emocionais e aquilo que a gente chama aqui no coaching de crença. E é o que eu falei para vocês que eu trabalho dentro da minha mentoria com mulheres e também na mentoria de transição de carreira ou de alinhamento de carreira. Porque como eu falo de transição de carreira, não quer dizer só que você precisa mudar drasticamente o lugar onde você está, de lugar para onde você vai. Mas
muitas vezes é fazer um alinhamento dentro da carreira que você está seguindo, né? Entender isso e trabalhar isso também faz parte da mentoria de carreira. Então, é sobre isso também. Bom, vamos lá. Sobre as minhas mentorias, depois vocês podem me procurar, podem me chamar por aí no privado, lá no Instagram, Márcia Reiser Mentora, ou no direct do Instagram, ou aqui pelos comentários aqui no YouTube mesmo. Fala, Márcia, quero conversar com você sobre as mentorias, quero entender um pouco mais como que isso se encaixa para mim. E aí eu vou conversar contigo, nós vamos marcar um horário e eu vou ter uma alegria imensa de poder olhar para você nos teus olhos e conversar com você sobre carreira, sobre negócio, sobre gestão das emoções. Então, vamos lá. Vamos continuar falando aí. Hoje é a nossa live de número 5, ainda um pouquinho sobre a teoria geral das memórias. Só para recapitular, quais são os 7 tipos de memória que nós trabalhamos dentro do coaching. E aí, dando os créditos, né? Dando crédito a quem tem crédito, o Paulo Vieira descreve 7 tipos de memória aqui. A memória sensorial, que é a memória dos nossos sentidos, ou seja, ela ativa as memórias emocionais através dos 5 sentidos, né? Tato, olfato, paladar, audição e visão. Então, nossa memória sensorial. A memória de curto prazo, que é uma memória que a gente usa naquele momento que a gente está com foco e atenção naquela coisa, como, por exemplo, eu memorizo um número de telefone ali para eu poder anotar esse número. A partir do momento que eu anotei esse número, eu já não lembro mais. Então, é memória de curtíssimo prazo. Memória de longo prazo, onde fica armazenados os nossos conhecimentos e as nossas experiências. Então, é o que dá condições de nós trabalharmos, de nós executarmos as nossas tarefas. Por quê? Porque são os aprendizados que ficaram armazenados lá. E as nossas experiências, né? A memória emocional, que é marcada pelas emoções, pelos sentimentos fortes. Então, essa memória emocional. Memória subconsciente são os registros mais profundos, que são aqueles que moldam os nossos hábitos, os nossos padrões de comportamento. A memória consciente é aquilo que a gente lembra e usa de forma racional. Então, aquele conhecimento que a gente usa a todo momento, coisas que nós lembramos e que são úteis para o nosso dia a dia, que nós precisamos para executar as nossas tarefas, certo? E a nossa memória de identidade, que é a memória que constrói quem nós acreditamos ser. Então, Paulo Vieira distribui em 7 tipos de memória, nós chamamos de teoria geral das memórias. E aí, agora, eu quero trazer as reflexões, os estudos do professor Adriano Machado sobre a questão da memória, do aprendizado e das emoções. Então, como eu já disse para vocês, o professor Adriano Machado, ele é um biólogo e neurocientista, né? Tem PhD em neurociência, estudando, ele foi estudar essa questão das memórias por conta do nosso aprendizado. Então, para ele entender como que nós aprendemos, como que isso fica armazenado na nossa memória. E aí, eu tenho aqui um resumo, bem, bem básico, na verdade. É claro que o estudo dele é muito mais aprofundado, mas aqui traz uma visão geral de como a neurociência olha para essa questão dos aprendizados e das memórias que estão intimamente ligados com as nossas emoções. Então, de uma forma geral, o, o professor Adriano, ele dividiu em 3 tipos de memória. As memórias de curto prazo, nós falamos de 7, né? Ele colocou em 3, mas que se a gente observar, elas vão estar subdividir, dá para subdividir dentro daquilo que o Paulo Vieira colocou também. Então, memória de curto prazo, as 7 memórias, que é aquilo que a gente trabalha no coaching. Memória de curto prazo é a capacidade limitada de armazenar informações temporariamente. Então, é aquele armazenamento temporário e limitado. A gente não fica com ela por muito tempo armazenada ali. A memória de longo prazo é aquele armazenamento de memórias mais duradouros. E aí ele divide em 2 a memória de longo prazo. Os fatos e eventos que nós lembramos conscientemente e as habilidades e tarefas realizadas de forma automática, como, por exemplo, andar de bicicleta, dirigir, aquelas coisas que nós automatizamos, né? São algumas habilidades. E a memória emocional, que é onde estão armazenadas as experiências com forte carga emocional, e aí é onde a gente tende a lembrar, né? A trazer mesmo de forma que não seja tão consciente, são as emoções intensas que facilitam a fixação da memória. Então, quando nós falamos que uma crença ela é estabelecida na nossa vida
por forte impacto emocional ou por repetição, né? É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da nossa memória, na memória emocional. E aí a gente já entra numa outra coisa. Quando eu falo de repetição, eu estou falando de neuroplasticidade do nosso cérebro, que é a capacidade do cérebro de organizar e reorganizar, ou se reorganizar formando novas conexões neurais. Por isso que a gente aprende coisas novas. Por isso que se você tiver uma repetição, uma prática constante de algo, você vai ter um novo aprendizado. E aí é quando eu falo que dá para fazer uma reprogramação, uma ressignificação das crenças limitantes, entra exatamente aqui onde o professor Adriano Machado está falando, que é a neuroplasticidade, é o que a neurociência traz como neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro de aprender coisas novas, mesmo que seja por uma repetição. Então, o fato de eu repetir aquilo, repetir, vai criando uma nova conexão neural. E quando eu crio essa nova conexão, eu estabeleço um novo aprendizado. Quando eu crio essa nova conexão, eu estabeleço uma nova crença. Quando eu ressignifico alguma coisa aqui, eu estabeleço uma nova crença. Estabeleço um aprendizado emocional. Então, a neuroplasticidade, o aprendizado pela neuroplasticidade, trata-se disso daí. Quais são os fatores que influenciam o aprendizado? A repetição e a importância emocional. O contexto do ambiente. Então, que nós chamamos ambiente é a epigenética, né? Então, de acordo com o professor Adriano, 3 fatores influenciam o aprendizado. A repetição constante, a emoção, ou seja, a importância emocional daquele conteúdo, e o ambiente de aprendizagem, ok? E isso nós falamos aqui também, né? O coaching fala sobre isso também, que nós conseguimos reprogramar nossas crenças através da repetição. Nós conseguimos reprogramar as nossas crenças através de um forte impacto emocional. Nós conseguimos reprogramar e o ambiente onde eu estou inserido, ele influencia também. Por isso nós falamos tanto da importância do ambiente, das pessoas que estão à sua volta, como é o seu ambiente. E aí tem uma frase muito conhecida por aí, que talvez você já tenha ouvido falar, que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Por quê? Porque as emoções dessas pessoas, as crenças dessas pessoas que estão à nossa volta, a energia dessas pessoas está influenciando nas nossas crenças e na nossa energia também. E naquilo que é natural ou não para nós. Certo? Então, isso tem a ver com o nosso ambiente, com o nosso ecossistema. Márcia, mas então eu vou ter que. Que eu faço com meu marido, com meu filho, com a minha mãe, com meu pai? Nada. Você continua fazendo o que precisa ser feito. Mas quando eu estou dizendo que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive, eu estou me referindo a os livros que você lê, aos vídeos que você assiste, aos conteúdos que você acessa. Isso é a influência do seu ambiente também, certo? Então, isso você consegue mudar. Quem são as pessoas que você está tendo acesso, que você está buscando acesso, que você anda assistindo vídeo ou assistindo aulas? Que tipo de conteúdo você anda lendo, procurando se informar? Isso influencia também no seu aprendizado e nas suas crenças. Então, observe qual é o conteúdo que você está trazendo para dentro de você, para dentro da sua mente, da sua cabeça. Você tem buscado conteúdo, pessoas que realmente trazem um aprendizado diferente para você e conseguem fazer você ter uma nova visão de algumas coisas que hoje talvez você tenha uma visão um pouco mais limitada? Isso tudo influencia, né? Então, quem são as pessoas que estão próximas de você, seus professores, seus mentores, seus treinadores? Quem são essas pessoas? Isso tudo influencia na sua forma de pensar, nas suas crenças. Então, esse é o contexto que o professor Adriano Machado está falando, contexto e ambiente de aprendizagem. Nós estamos aprendendo e absorvendo conteúdo o tempo todo em todos os conteúdos. Se você é empresária, se você é empreendedora, quais são os ambientes que você vem frequentando? É ambientes de empresários, de empreendedores, de pessoas que estão com visão no futuro, de pessoas que estão olhando para soluções,
que estão trocando experiências positivas e também aprendendo com aqueles erros. Não, olha, por aqui eu fiz desse jeito e não deu certo, mas depois eu mudei a estratégia e fiz assim e deu certo. Então, quais são os ambientes que você está frequentando? E isso tudo é muito importante. As pessoas com quem você convive nesses ambientes e o que elas estão trazendo. Comece a observar, são pessoas que estão buscando solução, estão falando de soluções, ou elas estão falando só de problemas e reclamando e se vitimizando e transferindo a culpa para outras pessoas, para o governo, para a situação econômica, para isso, para aquilo. Preste atenção aos ambientes onde você está inserido, porque esses ambientes estão registrando informações que estão fortalecendo algumas crenças que podem ser crenças de abundância, de prosperidade, crenças boas ou crenças de escassez. Então, preste atenção, certo? E aí, o professor Adriano também fala que para que a gente tenha uma boa consolidação das nossas memórias, dos nossos aprendizados, é importante que a gente tenha um sono de qualidade. Então, ele fala aqui que o sono desempenha um papel crucial na consolidação das nossas memórias, dos nossos aprendizados. Então, nós precisamos sim nos preocupar com o sono. Como tem sido a qualidade do seu sono? E aí eu já trouxe em outras lives também, ainda dessa série, falando sobre a importância do sono. Nosso cérebro consegue se reorganizar, ele consegue fazer uma faxina de tudo aquilo que aconteceu durante o nosso dia, para absorver aquilo que é realmente importante e descartar aquilo que não faz sentido, que não há necessidade. Né? É como o computador, né? A memória RAM do computador. Você desliga o computador e ele faz uma faxina, eliminando aqueles arquivos temporários. E o nosso cérebro não é diferente, ele elimina os arquivos temporários. Na verdade, o próprio computador é uma imitação do nosso cérebro, né? Então, durante o sono, o nosso cérebro elimina aquilo que não faz sentido, porque imagina quantas informações nós absorvemos durante um dia. E tem informações que simplesmente são desnecessárias para nossa vida, para a gente continuar vivendo. Então, o nosso cérebro, durante o sono, ele faz essa faxina para que a gente possa, no outro dia, é, seguir com aquilo que é importante, ter o corpo descansado, a mente descansada, para seguir em frente e continuar fazendo aquilo que nós precisamos fazer. Por isso é tão importante ter um sono de qualidade. Por isso é tão importante você gerenciar suas emoções, saber como gerencia essas emoções, porque sem o gerenciamento das emoções, você não tem um sono de qualidade. Sem um sono de qualidade, você não tem vida de qualidade. Se você não dorme bem, se você não tem um sono profundo, restaurador, você não vai ter forças para enfrentar o próximo dia, para enfrentar o dia seguinte. Você não vai querer levantar, certo? Então, uma coisa está intimamente ligada à outra. Ah, Márcia, como que eu faço isso? Para isso eu estou aqui, para te ajudar, né? Então, uma coisa está intimamente ligada com a outra, né? E aí, seguindo então aqui naquilo que o professor Adriano traz como a questão das nossas emoções, dos aprendizados, do nosso comportamento. O que ele fala aqui sobre emoções e comportamento? Ele fala que as emoções influenciam diretamente a forma como a gente aprende e como nós nos comportamos. Então, para quem acha que emoção não é neurociência, é só papo de coaching, tá aí a diferença. Tá aí um professor, doutor neurocientista, falando que precisamos olhar para as nossas emoções, porque isso vai impactar no nosso comportamento e vai impactar na forma como nós aprendemos. Então, as emoções influenciam o aprendizado. O estado emocional, ele interfere na nossa atenção e na nossa retenção. Lembra que eu falei na primeira e na segunda live? Se você está num estado de ansiedade constante, ou com medo, ou mesmo com raiva, ou sentindo a rejeição, você está num estado constante de luta e fuga, num sentimento, né, num estado de alerta o tempo todo. E isso impacta na forma como nós vamos aprender, na forma como nós vamos reter o conhecimento. Então, nossas emoções influenciam também o nosso aprendizado. A regulação emocional é importante por quê? Porque desenvolver habilidades para gerenciar as emoções, isso é fala da neurociência, tá? Não é coaching falando isso, é neurocientista.
Desenvolver habilidades para gerenciar emoções é essencial para o bem-estar e um aprendizado eficaz. Então, aqui a gente fala muito, ele fala muito de aprendizado, por quê? Porque ele foi buscar a correlação entre a razão e a emoção e como que isso influencia no nosso aprendizado, porque ele é professor e está olhando para o aprendizado. Como que eu aprendo? Como que eu guardo as memórias dentro da minha mente, né? Então, memória e aprendizado. Aprendizado está intimamente ligado com memória. E aí aqui ele diz que desenvolver habilidades para gerenciar as emoções vai influenciar no nosso bem-estar e também num aprendizado mais eficaz. E o coaching é justamente isso. O coaching nos ajuda a treinar as nossas habilidades de conhecer, de entender e de gerenciar as nossas emoções. É isso que nós fazemos no coaching, certo? Desenvolvemos essas habilidades, treinamos essas habilidades para conhecer, para entender, para gerenciar as emoções, ressignificando esses sentimentos que nós trazemos aí, as crenças que não são boas, né? Que são as crenças de escassez, as crenças limitantes que a gente costuma falar. Então, ele fala o seguinte: regulação emocional é a chave. Conhecemos, controlar emoções melhora o aprendizado e melhora o comportamento. Uau! É ou não é muito legal isso daqui? Então, eu quero deixar com vocês a importância de nós olharmos, né? Eu venho trazendo aqui essas lives, esses bate-papos aqui, para que a gente entenda o quanto nossa saúde emocional, né? Olhar para as emoções está impactando na nossa vida de uma forma geral. Impacta nos nossos relacionamentos, impacta na nossa saúde física, impacta na nossa saúde espiritual, porque se eu não sei, não tenho um bom gerenciamento das minhas emoções, eu não consigo também ter uma fé efetivamente sólida, porque isso impacta. Se eu não estou bem emocionalmente, eu também não consigo me relacionar de forma mais concreta com meu Deus. Isso é fato, né? E olhar para essas emoções é importantíssimo de uma forma geral, em tudo na nossa vida, né? A gente está vendo aqui o que a neurociência fala. Então, ciência e coaching estão intimamente ligados. Nós não estamos falando de teorias vãs, não, não tem nada disso. É sobre uma coisa muito prática e que impacta profundamente na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, nos nossos resultados financeiros. Então, vamos olhar para isso com mais carinho. Vamos olhar para as emoções, para o gerenciamento das emoções, para as crenças, com mais seriedade. E seguindo aqui, então, o professor fala que incorporar estratégias que consideram a emoção e a motivação pode melhorar o processo de ensino e aprendizagem. Então, falando de educação, como que você olha para a educação? Falando de emoções. Então, aulas mais envolventes emocionalmente facilitam a retenção. Não é à toa que nós vemos aí professores, principalmente professores de cursinho, com estratégias, né, diferenciadas, com aulas mais animadas, colocando rima, colocando isso, interpretação. Tem um professor de cursinho que ele entra na sala de aula com a roupa de um super-herói. Tudo isso parece muito engraçado, mas não é. Tem neurociência aplicada por trás disso. Porque você mexe com o emocional e toda vez que eu mexo com o emocional, eu facilito o aprendizado. Quando eu falo de saúde mental, né? Tô falando aqui das aplicações práticas do aprendizado das emoções. Entender os mecanismos de memória auxilia o tratamento de traumas e transtornos psicológicos. Então, olhar para os mecanismos de memória e para como nós aprendemos e gerenciamos as nossas emoções traz saúde mental, né? Sobre desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento sobre como aprendemos e reagimos emocionalmente pode promover mudanças comportamentais positivas, ou seja, entender como você aprende e sente ajuda na mudança de hábitos e de atitudes. Legal, né? Muito legal entender que está tudo muito conectado. Muito legal entender que são as nossas emoções que comandam a nossa vida. Eu gosto sempre de lembrar que nós temos 95% da nossa mente ela é inconsciente. Só 5% é consciente.
Então, quando nós tomamos decisões diárias na nossa vida, elas são 95% delas inconscientes. Elas são o registro das nossas emoções e das nossas crenças que estão guardadas aqui. E aí, se elas são inconscientes, eu estou agindo e reagindo muitas vezes sem saber, sem pensar, sem entender. Por isso que se repetem padrões, por isso que as coisas acontecem repetidamente da mesma forma e você não consegue alcançar novos resultados, não consegue alcançar novas formas de fazer as coisas, porque você está repetindo um padrão emocional que você nem tem conhecimento sobre ele. E aí, quando eu falo de educação, né, de gestão das emoções, é sobre isso, sobre a reprogramação das emoções, dos comportamentos. Nós reprogramamos alguns comportamentos e esses comportamentos, habilidades, reprogramam as nossas crenças. E como nós vimos aqui, a neurociência fala sobre isso. É possível reaprender, porque quando eu reaprendo, quando eu mudo hábitos, quando eu mudo comportamentos, eu vou por um tempo, um determinado tempo, eu crio novas conexões neurais, e essas conexões neurais novas é um novo caminho, é um novo aprendizado, uma nova crença, um novo sentimento, um novo comportamento. E aí, novos resultados. Então, é isso que eu faço nas minhas mentorias, na minha mentoria de gestão emocional, gestão das emoções para mulheres, para empreendedoras como você que está assistindo aqui agora, e na mentoria de carreira, para transição de carreira, ou para alinhamento e posicionamento, reposicionamento da sua carreira, que você esteja, caso você não queira mudar de carreira, nós trabalhamos as emoções que estão impedindo você de buscar esse novo caminho, de buscar esse novo alinhamento. Isso não tem a ver com a idade que você tem. Eu fiz uma transição de carreira depois dos 50 anos. Né? Tenho uma empresa, sou empresária e também atuo aqui como coaching, como treinadora comportamental. Então, se você quer saber mais sobre como gerenciar as emoções, como fazer esses novos aprendizados, essas novas conexões neurais aí para reprogramar e ressignificar suas crenças, é só me chamar lá no Instagram, Márcia Reiser Mentora, ou aqui pelo YouTube, nos comentários. Fala, Márcia, quero saber mais um pouco sobre a mentoria, sobre essa reprogramação de crenças e como eu faço para mudar os meus resultados. E aí a gente vai conversar. Por hoje é só. Muito obrigada. Nos vemos na semana que vem em mais um vídeo saudavelmente.